noite. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, a Thalita Rolim, e hoje ela vai abordar o tema educação de filhos, telas, saúde emocional e o papel da arte na formação da próxima geração. Thalita, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Thalita. É um prazer ter você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para nós. Obrigado. Para mim está sendo uma alegria também estar aqui nessa mesa cast, né? Uma mesa especial aqui de mulheres maravilhosas que tem um propósito. Eu sou Thalita Rolim, eu atuo na área das artes já fazem 25 anos e nesse processo, né, de trabalhar com as artes eu tenho percebido o quanto que a arte é transformadora. Dentro desse contexto eu trabalho também como assistente social há 16 anos e vejo o quanto que a arte, a cultura pode, né, transformar a vida das pessoas. Hoje eu sou formada em psicologia, trabalho com a questão de dependência química, trabalho com famílias e sempre eu lido com todos os tipos, né? Tanto de idade, tanto o idoso, famílias, o homem e a mulher. Então, assim, são várias questões, né? E hoje eu tenho trabalhado bastante com criança, que há 8 anos eu trabalho no Serviço Família Acolhedora, que são crianças que são afastadas da família de origem por motivos de violação de direito. E dentro da Salvária a gente trabalha com crianças, com mulheres também, trabalhando a questão da prevenção. Sim. Através da arte, né? Então, assim, isso é um pouquinho, né, daquilo que a gente faz. Sou cristã também, faz 25 anos, sou casada com o Rodrigo há 15, tenho a Júlia e o Cauã. E é isso, um pouquinho, resumindo. Ok, vamos entrar aqui para uma pergunta aqui. Thalita, quando você olha para sua história, né, quem é você além dos títulos? Quem é a Thalita filha? Quem é a Thalita esposa e mulher de Deus? Mãe, mulher de Deus. Nossa, que legal essa pergunta, hein? Porque realmente... Quando fala, você mesmo se apresenta, eu falo, meu Deus, a gente pensa em tantas coisas que a gente faz, né? Mas quem nós somos além de tudo isso, sim, né? Quem nós somos? Eu vejo que eu sou uma pessoa, assim, muito simples, sabe? Muito simples. Eu vejo que eu sou a filha amada de Deus, mas isso eu aprendi há alguns anos, né? Alguns anos antes eu não me via dessa forma, porque a minha história, ela envolve muita rejeição, ela envolve muitos problemas, tanto que eu sempre falo brincando, que eu sempre tive BOs emocionais. Então quem sou eu hoje, né? É uma pessoa que luta, sabe? Pra se regular, pra viver melhor consigo mesmo, né? Que tá sempre em busca, sabe? A se encontrar. Eu sei que eu já me encontrei, né, com Jesus, mas eu penso assim que esse autoconhecimento, sabe? Ele é uma jornada. Sim. E aí eu tô me descobrindo a cada dia mais. Esse quem é a Thalita, né? Posso dizer que hoje, com certeza, eu sou uma mulher bem mais resolvida do que ontem e tenho muito ainda pra caminhar. Eu vejo ali, eu observo muito assim a sua caminhada e os seus filhos, eles têm seguido, né, esse caminho ali, não só da sua parte, mas quanto ao teu esposo, Rodrigo, também. Eu tenho visto eles seguirem os passos de vocês e nós sabemos que os filhos irão além, né? Sim. E sobre educar os filhos hoje, qual é o maior desafio de educar filhos nessa geração? Para mim, o maior desafio para nós educarmos filhos hoje é a questão da sanidade mental, né? A gente brinca assim, ser hoje a herança, né? Ai, qual é a herança que seu pai te deu, que sua mãe te deu? Quando quem eles eram, sabe? Diante da crise, diante dos momentos difíceis, o que a gente tem passado para essa geração enfrentar mesmo a dificuldade. Então, assim, eu penso assim que a minha preocupação e de todos é saber assim, os meus filhos estão sendo criados para emocionalmente ter saúde mental, ter sanidade mental e diante disso
eu vejo que muitas famílias não têm conseguido, porque e aí se tornam reféns na própria educação, não sabendo mais como educar. Aí entra a violência, aí entra a questão, né, que é o princípio, né, enquanto cristão a gente sabe que é a questão da obediência, né? Então, assim, o que é obedecer numa geração hoje, né? Então, o que é ensinar os nossos filhos a obedecer sem com que outros cheguem neles com outras ideologias e falem assim, você está sendo castrado, você está sendo oprimido, porque você é livre, e na verdade a gente precisa ensinar os nossos filhos que existe regras, que existe limite, então assim, os desafios são grandes mesmo, porque aí há uma confusão de muitas ideologias. Antes nós não tínhamos acesso a tantas informações, e as nossas crianças têm acesso a muita informação. Então assim, aquilo que o pai dizia, a água parou, né? O pai ou o professor ou uma pessoa de autoridade, a água parou. Hoje não, eles já vão buscar em outras, né, outras informações. Então o desafio está enorme mesmo, né? Agora, saber, porque a gente sabe que o suicídio ele não é só lá no Setembro Amarelo, né? Não só em Dourados, mas assim, no Brasil tem aumentado muito, né, a questão das crianças que sofrem mesmo, né, transtornos no âmbito mesmo da questão emocional, e o porquê de tudo isso, né, e o porquê. Então a gente tem entendido que educar filhos, o povo falava assim, aonde, né, a gente tá aqui falando da mesa, né, aonde come um, come dois. Antigamente tinha esse ditado, né, mas criar filhos não é isso, não é só dar comida ou a roupa do irmão passar pro outro, sabe? Hoje a maior preocupação é com a sanidade, sabe? Mental mesmo, né? E o que você descobriu na prática como mãe, ali com seus filhos? Muita coisa, mas assim, hoje eu tô muito feliz. Eu acho que hoje espero não esquecer desse dia, Ingrid, porque não sei se eu te falei, né, que eu vou estar lançando um livro. E eu não falei nada nas redes sociais, é a primeira vez que eu tô falando aqui. Você me acompanha, né? Você me acompanha e você viu que eu não postei nada, né, sobre isso. Porque não tinha saído ainda nada das artes, tudo. E eu sempre falo, gente, eu vivo fazendo projetos doidos aí, tudo meio que escondido, e de hora eu solto. E sobre isso, é muito interessante. Todo mundo achava que eu ia ser uma má mãe. Uma mãe má. Uma mãe não muito boa. Por quê? Porque a Ingrid me conhece desde a adolescência. Então eu sempre fui, né, assim, muito distraída, esquecida e tudo. Tantas máquinas fotográficas, não sei se você lembra, nos retiro eu perdia, celular, tudo assim. Se eu for calcular o que eu já perdi na vida, mas aí o povo falava, gente, como que vai ser a Thalita como mãe? E assim, sabe qual que era a minha alegria? Graças a Deus, meus filhos não ficavam assim, sabe, assados. Gente, sabe assim? Eu me alegrava, porque eu falava assim, não, eu tô cuidando bem, sabe? Assim, eu tô cuidando bem, meus filhos não estão assados. Porque você pensa, né? A pessoa vai esquecer de trocar o filho, né? E ali, eu sempre fui de dormir muito também. E, assim, elétrica. Então, eu sou, tipo assim, eu sou elétrica, e quando vem o cansaço, eu me desligava, dormia à noite, assim, nem apagava. Tipo, igual um motorzinho mesmo. E aí chovia muito, a minha mãe, meu Deus, essa menina quando ficar, né, ser mãe, como que vai ser? Porque ela não ouve, ela não... E eu, gente, assim, tipo, na hora, sabe? Eu ouvia. Então, assim, eu fui me descobrindo como mãe no âmbito aí, nessa fase de um cuidado extremo. Eu acho que o maior medo que a gente tem quando o bebê tá um pouquinho assim de recém-nascido, a gente fica lá tentando ver se tá respirando. Que mãe, coisa de mãe. Coisa todas, de mãe. eu acredito, né? Fica assim, sabe? Então essas não tá se mexendo, não tá respirando. Aí depois, assim, aí alternando, né? Ser mãe e também mulher trabalhadora, e eu trabalho bastante, tanto na questão de trabalho remunerado, como trabalhos voluntários na igreja. E aí, assim, é muito trabalho voluntário, é isso, é aquilo. E aí eu já fui muito criticada. E aí nessas épocas, quando eu fui muito criticada,
vinha um peso, parece assim, ser mulher já é se sentir culpada por tudo, sabe? Vinha um peso, uma culpa, será que eu tô sendo uma mamãe mesmo? Como algumas pessoas diziam, e ao mesmo tempo eu me via presente na vida dos meus filhos, sabe? Eu, Thalita, sei o que eu sou e sempre fui como mãe ali, sabe? Eu sou bastante de falar muito, né? Então eu sempre orando com eles, eu oro com eles, eu ensino tudo assim que acontece no dia a dia, eu tô sempre ensinando. E aí eu achava, né, que eu tinha muito medo, na verdade, receio, dos meus filhos não terem vínculo comigo, sabe? Sim. Tipo, porque eu trabalho muito, quando minha filhinha nasceu, com 3 meses eu já fui dar aula na Unigrande, professora, eu dei 5 anos de aula, então tipo assim, de 3 meses de idade até ela ter 5 anos, todo dia eu trabalhava de dia, então eu sempre, graças a Deus, tive uma rede de apoio muito boa, minha sogra, minha mãe, meu esposo, todo mundo sempre foi de me ajudar. As mulheres e aí, fazem parte da nossa história. Com certeza, ninguém faz nada sozinho, né? E eu ficava, aí era muito interessante, quando eu chegava pra pegar na creche ou na Dona Irene, falava assim, ela fez cocô, como que era o cocô dela? E o Rodrigo, para de ficar perguntando essas coisas. E eu quero saber de tudo, sabe? Assim, e como que tá a alimentação. Então eu ficava assim, tentando, né, pra compensar aquele dia ali de trabalho. E aí o tempo foi passando e minha mãe hoje, é muito engraçado, minha mãe fala assim, Thalita, essa sua filha é um brute com você, porque meus filhos vão em reunião, vão em audiência pública, vão aonde eu tô, eles estão juntos, sabe? Então assim, eu levo mesmo, é reunião de serviço, é reunião não sei do que, a gente tá sempre assim. Então eu me descobri uma mãe que eu não esperava, e ninguém esperava, né? Porque as pessoas achavam que não ia dar bom pra mim, né? Por ser quem eu era, né? E eu continuo sendo, na verdade, você tá entendendo? Esqueço a chave, fico trancada pra dentro pra fora de casa. Isso é né? bem comum, né? Quando é mãe, né? Sim, acho que sim. Então, assim, é isso, mas eu vejo assim de forma positiva. Sim. Mas foi uma construção, e muito, muito. Sim. Quero fazer uma pergunta para você, Thalita. Você acha que os pais estão perdidos emocionalmente? Já falando sobre a paternidade, né? A sua maternidade. Você acha que como eles estão e em que exatamente? Em que exatamente? Posso dizer que em quase tudo, porque olha, eu trabalho com muita violação de direito. Nós como cristã, a gente entende que o plano de Deus é família. Só que eu vivencio situações onde as próprias famílias são as que violentam os seus filhos. Então, quando a gente pensa assim, que geração é essa? Pra mim é uma geração de criança mesmo, de criança que tem pais que também não tiveram bons pais. E aí, se a gente for pro âmbito mesmo da história, tem toda uma questão do machismo, né? Os homens em si, na maioria das vezes, nunca foram muito de afeto, né? Diz que antigamente os homens, os pais, não olhavam para os filhos e falavam, eu te amo, te abraço, essas coisas não existiam. Então, só que aí que entra, não tinha as redes sociais falando para os filhos que há outras possibilidades de família, dessas questões. E aí, hoje, esses pais, vamos supor aí, de 30, 35 anos... Teve os pais que não deram isso. Então, eles não sabem o que é ser pai. Então, aí entra assim, tudo que eu não vivi com meu pai, com a minha mãe, tudo que eles não me deram, eu vou dar pro meu filho. E aí erra em super proteger, erram em dar tudo aquilo que nunca teve. E aí a gente vai vivendo de geração em geração valores invertidos. Então, emocionalmente, eu vejo assim, pais que não sabem ser pais, não sabem ter autoridade. É horrível. Meus filhos, gente, eles assim são super críticos, como eu falo, mãe, imagina. Eles falam assim pra mim, tem situações que a gente vivenciam e a gente percebe, porque eu sempre tô conversando com eles vários assuntos. Ô mãe, você viu fulano? Parece que não tem autoridade lá com aquela criança, não. Você tá entendendo? Observador. Né? Observa quando um pai é meio frouxo, sabe assim? Eles observam. Então, os pais, eles estão confundindo. Tanto que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
tem, né, 30 anos e o povo fala, não, agora eu não posso fazer nada com meus filhos, agora eu não posso bater, porque não pode mesmo, gente. Pra que bater? Se você estudar a questão mesmo daqui a gente vivia, né, eu fui criança que apanhei. E não vou dizer pra você que... E aí agora eu tô aqui viva. Não, eu não queria ter apanhado. Você apanhou, Você tá entendendo? Ah, o chinelo tinha GPS. Então, eu não queria ter apanhado. Não... Chinelo de mãe não é. E ainda hoje tem muitos pais que acham que, então já que eu não posso bater... Eu tô perdido emocionalmente, eu tô perdido com o pai, porque já que eu não posso bater, eu não sei o que fazer. Não sabe como fazer. Porque dá mais trabalho você criar filhos sem bater. Meu Deus. Com certeza. É verdade. Você tá entendendo? Dá muito trabalho, Sim. sabe? Criar filhos sem bater, sem gritar, sem ficar ameaçando, sabe? Sem ficar falando palavras que machucam. Então, por quê? Porque você tem Gente, que chave essa, hein? Ela Ela vai caindo, como você disse, chaves caindo, né? Sim, dá muito mais trabalho. E aí, o que acontece que eu percebo, né? Como assistente social, como psicóloga, que trabalha muita gente com família. Aí as famílias deixam, sabe? Fala assim, então é culpa do governo, é culpa da igreja, é culpa do Estado e deixa. Transfere a responsabilidade para a escola, para as igrejas, para as associações e... Ter filho dá trabalho. São trabalhos diferentes. Igual quando era bebezinho lá de 3 meses, você fica lá sabendo se tá vivo. Com outras idades, diferentes. cada fase exige da gente muitas estratégias diferentes de educação. Sim. Mas a gente tem vivenciado muitos pais perdidos e que precisam até de capacitações, fazer curso, porque antigamente não tinha muito isso. Não e hoje, por que não? Se você precisa aprender a ser um bom profissional, por que você não faz um curso Faz um curso de culinária, faz um curso, né? Faz um curso pra você ser pai melhor, mãe melhor, você tá entendendo? Porque nós, como pais, né? Como você disse, lá atrás sofria esses tipos de abuso, né? Né? Era o chinelo. Mas a gente não tinha informação que isso era errado. Mas agora as crianças têm informação. Ninguém mais vai conseguir conter isso. Sim. Né? As informações chegam. Por isso que fala, os pais caminham, os filhos voam. Né? E a gente entra nesse contexto, então abre aí um leque muito grande, né? Porque os pais também precisam trabalhar a área emocional. Né? Para poder principalmente saber hoje. Como lidar nesse período, nessa década, nesse tempo que nós estamos vivendo com os nossos filhos. Realmente não tem sido fácil. A gente entra nesse lugar das telas e desconexões. Você me enviou um vídeo, Thalita. Eu achei aquele vídeo muito assim profundo, que mostra algo muito comum hoje, né? Vamos colocar o vídeo ali, né, pra gente assistir. O pessoal de casa assistir também, né? Tome o celular.
sobre essa geração de pais? Pra mim, assim, a questão da transferência de responsabilidade, que era aquilo que eu tô falando, que realmente... E um alerta que ser pai nessa geração não pode dizer, mas na minha época, né? Na minha época a criança não entrava na frente dos adultos, que eu ouço muito isso, né? As crianças não entravam... E aí a gente olhava torto e a criança já entendia. Hoje em dia a gente grita, essas crianças não entendem. Então são uma época diferente. Qual é essa época hoje? A criança, o adolescente hoje, ele é um sujeito de direito, e esse sujeito ele precisa ser ouvido. Então numa conversa onde tá ali em casa, a criança quer dar opinião. A criança, antes a criança era aquietada ali, né? Tipo, cala a boca, eu acho isso horrível, né? Então assim, o desafio é, nesse vídeo, você mostra essa transferência, mostra essa sociedade que só corre. E aí, como que você tá? Na correria, todo mundo na correria, e a criança vai ficando, o adolescente não vai percebendo, igual eu trabalho com a questão das drogas. Tem pais que nem percebem que o filho já está envolvido, porque não tem um olhar todo dia, não conversa, né? Igual assim. E tem também a questão da responsabilidade. Sim. Nessa geração, educação de filhos não é somente materno, não é somente da mãe, como era antigamente. Há um peso ainda, muitas pessoas, muitos homens, ainda com pensamento machista, se o filho começa a dar ruim, fala, a culpa é sua, mas a mãe, ela trabalha igual o pai. Né? Aí chega em casa, o pai entra na caixa do nada, né? Na maioria das vezes, vai lá, toma o banho, não sei se vocês toma seu banho de 40 minutos, e a mãe chegou do trabalho e tem que... Não! Aí vai terceirizando a responsabilidade. Sim, né? A mãe tá cansada, e a mãe sempre a doida, aquelas frases que a gente vai ouvindo. Então, o desafio desse vídeo, aí ele no final fala assim, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente tentou, a gente fez de tudo, mas não fez. Porque o fazer às vezes, ter sim que trabalhar menos, ter sim que falar não pro filho, no sentido, meu sonho é querer dar tudo pro meu filho que eu não tinha antes. Aí, enquanto você tá trabalhando para dar tudo, o que você não tinha, você não tá dando o que é o mais importante. Que hoje em dia, nós precisamos dar a atenção. E essa atenção, ela não é igual antigamente também, onde uma mãe cuidava de 10 e tava todo mundo junto. Antes, eu brincava com meus primos, a minha avó tava ali, eu me sentia segura de saber que a minha avó tava ali, aquela coisa. Hoje não, as crianças precisam que os adultos brinquem com as crianças. Eu não lembro de adulto brincando comigo, você tá entendendo? E quantas vezes eu cheguei em casa... Quantas vezes eu cheguei em casa com dor de cabeça, cansada, e ter que brincar, né? Ter que desenhar, tanto que minha filha gosta de desenhar, porque eu sempre incentivei ela a pintar, desenhar, sabe? Comprando livrinho, fazendo. Por quê? Porque é isso, você tá podre, você tá cansada, mas você tem que fazer. Senão, fica aí no celular que eu vou fazer a janta, fica aí no celular que eu vou tomar banho, fica aí no celular que eu tenho que não sei o quê. Nunca a gente vai encontrar tempo para as crianças. E aí entra a questão da violência, né? Fora, hoje em dia a gente também não deixa as crianças muito fora de casa, porque a gente tem medo, né, da violência que aumentou na rua. E antes a gente era moleque de rua, né, a gente fala assim, era da rua. Mas a violência tá tanto fora quanto dentro. Então, se você não tiver esse contato, essa conversa, essa aproximação com o filho... vai acontecer o que aconteceu ali, né? O uso de droga, o uso de outras coisas. E você vai falar, eu fiz, eu tentei. Mas fez o quê? Sim. Você tá entendendo? Renunciou o quê? Porque quando o filho tá na tela, você não sabe o que ele tá vendo, né? Você não sabe o que ele está ocultando de você, né? Então, isso é muito importante. Aí entra o preço emocional que os filhos têm, né? Por substituir a presença por tela. Sim. Você pode falar um pouquinho mais sobre? Essa questão, esse preço, esse peso, pra mim, gera ausência. E pra mim, a ausência, ela gera um vínculo rompido. Você não construiu um vínculo com seus filhos.
Que é o que eu falei, né, com a minha mãe vive falando, mas menina, essa sua filha é um grude com você. Por quê? Porque como assim, cada um reflete aquilo que teve. Então assim, tem gente que fala assim, cada um dá o que teve. Não, eu dou aquilo que eu nunca tive, mas eu decidi entregar. Eu tive ausência paterna, eu nunca tive... O que eu entrego para os meus filhos hoje, eu nunca tive no sentido assim, minha mãe também sempre foi muito de trabalhar, né? E a gente também, igual eu falei, a gente apanhou, tudo aquilo que antes a gente via como se fosse padrão. E na verdade hoje a gente vê que não é padrão, você tá entendendo? Não é. E aí, olha que interessante, o preço é alto. Porque você não cria vínculo com a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente. Que é seus filhos, sim. Que é a sua família, seu maior patrimônio. E o quão especial é isso, né? Especial. Sim. Lá em casa teve vezes assim que eu sou de muito trabalho, né? Como eu disse, eu trabalho bastante, escrevo projeto, faço. Então, eu sempre tô ali conversando com meus filhos e é muito interessante. Um dia, uma chave virou sobre questão financeira. Minha filha sempre vendo eu fazendo conta, dinheiro aqui, não sei o quê. E mãe, eu quero isso. Não tem dinheiro. Mãe, como assim não tem dinheiro se eu sempre vejo você mexendo aqui, mexendo ali com dinheiro, não sei o quê. E aí eu entendi que criança, você precisa falar a verdade mesmo. Não é tipo, não tenho dinheiro para comprar isso agora. E aí, quando você fala da questão do preço emocional, é isso, nós precisamos ser verdadeiros. Se você não tá bem, fale pro seu filho por que você não tá bem. Se você não tá, sabe? Porque às vezes os filhos só vê o pai trabalhando, pai e mãe, né? Trabalhando, estressado. Vida de adulto, parece que vida de adulto é um horror. Você tá entendendo? A vida de adulto, você vai, e até amaldiçoa, né? Você vai ver quando você crescer, a vida de adulto, que não sei o que, sabe? Aí a criança, adolescente... Não, então eu quero ser irresponsável, eu quero viver essa vida de sem responsabilidade, né? Então é isso, assim, o preço pra mim maior é você não ter vínculo, igual quando a gente tá lá em casa e às vezes tá assistindo um filme, a gente fez um acordo, tá assistindo um filme, vamos se desligar de tudo, vamos só assistir o filme. Aproveitar que todos em família. Isso, vamos fazer isso nesse momento, sabe? Porque às vezes assim... Isso é criar vínculo afetivo. E memórias, porque assim, ali naquele momento de assistir o filme, não é só pra passar tempo. Né? Vamos assistir um filme pra passar tempo. Não, é pra criar uma memória ali. Então pra isso você tem que interagir, sabe? A minha igreja é bem longe da minha casa. E aí eu gasto 25 minutos da minha casa até vários lugares, sempre é longe. Então dentro do carro a gente brinca, a gente conta história, a gente procura carro que é igual ao nosso, da cor do nosso. A gente vive fazendo coisas assim dentro do carro pra quê? Pra criar memórias, aproveitando aquele momento. Fusca azul. A gente vai conversando, vai construindo ali, sabe? O afeto, né? Aí que entra o celular. Por que ele virou a babá emocional da infância? Por causa dessa questão do tempo, da má administração do tempo. Parece que todo mundo só anda correndo atrás de alguma coisa que nunca chega, né? Então, assim, o que você já alcançou financeiramente? Aí você chegou num patamar, mas aí você quer mais. Então, o adulto, ele vai trabalhando e vai se perdendo financeiramente, não tendo um controle financeiro, e aí aumenta-se o número de trabalho, automaticamente o celular vai ser a babá. Né? Então, assim, eu não fico com a criança porque eu não tô com tempo agora, eu tô cansado. Então, esse ser babá no início ali, a criança não tem escolha. A criança, ela tem que ter limite. Mas se eu não der, começa a chorar, começa a fazer birra, e aí eu não tenho paciência, se eu for já vou pra bater. Aí que entra. Então você vê o desequilíbrio dos adultos, né? Os adultos estão precisando aprender a ter o equilíbrio emocional para ter crianças emocionalmente equilibradas. E o que está acontecendo com o emocional das crianças indo para esse lado, assim? A ausência, traumas e o mais triste, assim, eu posso dizer, a questão da identidade, sabe? Da questão, assim, de quem ela é. Porque aí ela se reconhece.
A nossa natureza humana, todas as pessoas, nós somos reflexos. Reflexo daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente já vivenciou. E olha que interessante, por que em alguns casos, famílias totalmente disfuncionais, às vezes, né, tem ali 4, 5 filhos e daquela família, o pai presidiário, a mãe não sei o quê, e sai uma criança ou um adolescente que fala assim, eu quero fazer algo diferente na minha vida, e consegue sair desse ciclo. Por quê? Porque ele encontrou alguém que inspirou ele encontrou alguém que passou para ele um afeto, passou para ele, e muitas das vezes eu vejo isso nos professores, em projetos sociais como a gente está tendo agora. Um dos maiores objetivos é esse, sabe? Sim. É fazer com que aquilo que a criança às vezes não tem dentro de casa, ela possa acreditar através da relação. Tipo assim, por que se eu falar algo pra você e você vai acreditar no que eu tô falando? Por quê? Porque você tem uma relação comigo, você confia. E essas relações de vínculo são de extrema importância ao ponto de mudar o curso de vida das pessoas. Sabe? Então eu acho isso muito forte. E quando você não tem isso, você vê a criança, tinha um adolescente que eu acompanhei, ela desde os 12, ela foi casada. 12 anos a mãe dela já conduziu ela para casar. E ela tinha 17 na época que a gente atendeu, e você via assim, sabe, uma pessoa que não se reconhece, sabe? Só realmente, como a gente diz assim, vítima da sociedade, vítima de todos os problemas. Aí você vai para a história da mãe, como eu disse, né? Para a história da mãe também cheia de problemas, questões. E aí a gente fala traumas e relações que fazem o outro sofrer. E acaba repetindo ciclos, né? Sim. Por isso a importância de projetos sociais, a importância da igreja, a importância, porque assim, o plano de Deus é famílias biológicas, como a gente gostaria, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a família biológica vai dar a estrutura emocional, recursos emocionais que aquela criança precisa para se desenvolver. Porque a criança, ela é um sujeito em desenvolvimento. Então, em todo tempo, ela tá sendo o quê? Recebendo daquilo que ela tá vivenciando. Sim. E o que faz sentido para essa criança? Igual assim, para os meus filhos, assim, eles nem se esforçam muito, sabe, para estudar, né, para fazer prova. Por quê? Porque eles já estudam todo dia, já prestam atenção todo dia, sabe? E aí você vê, só tiram nota. Eu fico assim, meu Deus, como que esses meninos tiram nota tão boa e nem, né? Mas aí por quê? Porque eles já estudam todo dia, eles fazem as tarefas, eles têm aquilo já faz parte da rotina deles, né? O estudar, né, tá ali, a gente compra livro pra eles, fica incentivando, sabe, essas coisas. E por que tem criança que não estuda, não faz tarefa, não tem acompanhamento nenhum dos pais, o pai não tem, sabe, não passa, ou tem situações onde o pai fala assim, gente, estudo não leva ninguém a lugar nenhum, porque o que eu já conquistei foi tudo trabalhando, né, o trabalho braçal, na verdade, o estudo ele abre portas, né, ele abre muitas portas. Mas pode fazer outras perguntas que eu já tô falando. Quais sinais os pais precisam observar nos filhos? Olha, eu gosto muito de observar o pensamento. O pensamento. Exatamente. Eu sou da linha lá da psicologia que é TCC. Pais, anotem isso aí, importante. Anotem, gente. Anotem, guardem aí. Teoria cognitiva comportamental. Nessa teoria, o que a gente compreende de forma simples, né, para explicar, que a criança ou adolescente, ele vai fazer, o comportamento dele vai ser baseado no pensamento. E aí, esses pensamentos, eles tendem a ser equivocados. Então, eu me preocupo muito, eu sou igual assim, preocupação, tudo, eu falo, o que tá pensando? O que tá interpretando, sabe? Então, e pra gente conseguir assimilar o que os nossos filhos estão pensando sobre as coisas,
tem que ter tempo junto, tem que conversar, tem que fazer perguntas, não tem que só brigar, né? Sermão, igual até eu falo, às vezes, quando eu vou falar as coisas lá em casa, o Cauã já fala, lá vem a palestra, não é mais sermão, é palestra. Ele fala assim, lá vem... Cauã, inteligente, Cauã. Ele fala assim, lá vem a palestra, aí eu falo, você deixa eu falar, deixa eu dar minha palestra aqui, porque eu tô aqui pra ensinar vocês, eu não tô brigando não, nós não briga, eu tô aqui pra ensinar, e aí eu dou a palestra lá. E aí eu vivo assim, sabe, todo o tempo, assim, sempre conversando com eles. Ai, mãe, eu já sei disso, você já falou, mas eu vou repetir, eu vou repetir. Repete. Então é isso, a gente vai construindo, né, esse diálogo com eles, né. Thalita, qual é a grande ferida emocional da infância hoje? Ai, parece que eu tô sendo até redundante, sabe, mas assim... É que eu tenho estudado muito até sobre isso, né? Sobre a questão do afeto e os meus maiores problemas emocionais, tudo foi por causa da ausência paterna, né? E só que a minha ausência paterna foi ausência física mesmo, né? O meu pai, ele não era presente fisicamente. Só que hoje existe uma ausência paterna, materna, com os pais presentes. Com os pais, você tá entendendo? É muito pesado. Então, assim, eu tô meio que redundante, mas é isso. O maior BO da modernidade é essa falta de tempo, esse estresse. Igual eu tô de laranjada aqui, representando a ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos. As pessoas vivem correndo. Então, como que você vai saber o que o teu filho tá pensando? O que tá acontecendo com ele? Não vai, você tá entendendo? E as crianças estão se automutilando, as crianças estão... Suicídio de criança, de adolescente, você tá entendendo? Sim, muitos adolescentes me procuram pra conversar, assim... Sem sentido na vida. Me dá um apoio, eu preciso conversar, eu preciso falar. Então porque a gente falar já cura, entende isso, porque eles não estão conseguindo falar em casa, eles não estão conseguindo ser ouvidos em casa. Então eles estão procurando uma forma de ser ouvidos. Sim, e essa questão que mais falta hoje é essa questão da construção do vínculo. Igual eu tô conversando com vocês, de vez em quando eu olho lá, eu olho no olho de vocês, você sente. Sim. Quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá com pressa, a pessoa não quer te ouvir. Não tá presente. Aí você fala assim, aí a criança, mãe, para de me incomodar, que não sei o que, você tá entendendo? Sim. Então essa presença, estando presente, mas não só de corpo presente, mas de alma, de tudo, sabe? Ouvir realmente a criança. Tem hora que a criança começa a contar umas coisas assim, e aí você vai ali, se envolve com ela, você tá entendendo? Eu acho que é o que mais precisa, é o que mais falta. Onde você acha assim, onde começa essa cura? Começa em casa, começa na escola, alguns acham que vai começar na igreja. Onde que começa essa cura, Thalita? Então, a cura tem que começar na pessoa. Por quê? Às vezes, essas crianças não vão ter dentro de casa aquilo que a gente acredita que fosse o ideal. Aí eu volto, que a gente não falou ainda da Salvária. Mas eu acredito que nós precisamos nos posicionar, né? Por isso que a gente tá aqui, você tá entendendo? Não tem outro propósito maior. É um alerta, um alerta, sinal vermelho. Tem crianças que não vão ser curadas dentro da sua casa. Ela tá dentro da sua casa sendo violentada. E ela precisa saber o que é violência. Lá na rua da minha casa, eu falo pras crianças assim, você sabe o que é abuso sexual? Aí meus filhos ficam com vergonha. Mãe, para de falar. Não, tia, o que é? Eu falo o que é, eu ensino de forma lúdica. Porque às vezes tem criança que tá sofrendo abuso sexual e não sabe o que é. Porque não faz nem ideia. Então, como eu posso te dizer que a cura vai vir dentro de casa?
A Sim. cura pode vir, a cura, a libertação, a transformação de um relacionamento de confiança entre um professor e um aluno, entre uma pastora. E aí você fala assim, mas hoje em dia a gente vê tantos escândalos, né, das igrejas, dessas coisas, e as pessoas estão até com medo, né? Pastor fazendo coisa errada, padre fazendo coisa... Tudo. Então o mal, ele tá em todos os lugares, mas o bem também está. Sim. Então a transformação, ela Eu vai acredito nisso. né? A transformação vai vir da pessoa. Só que, o que a Bíblia fala? Que conhecereis a verdade, E que a a verdade vos vos libertará. libertará. E a verdade, ela tá sendo dita aqui hoje, nessa mesa. É um alerta Você tá bem entendendo? grande. Nós falamos o quanto que a informação ensina as crianças a se portar. Aqui pelas redes sociais elas aprendem tudo que é de ruim, mas pelas redes sociais também aprendem o que é bom. Então nós temos que falar e fazer e cumprir o nosso papel, né? Eu creio que através da Salvária, através daquilo que a gente faz, vai acontecer a cura, vai chegar essa cura. Aí entra nessa parte da arte como cura, né, Viridiana? Sim. Como a arte regula as emoções, nesse caso? A arte, né, eu percebo nesses 25 anos que eu trabalho com arte, que na maioria das vezes ela atrai pessoas tímidas. E eu falo, eu sou a única que não sou tímida na arte, porque a maioria das minhas amigas, pessoas, ai, nossa, eu sou tão tímida, e quando eu tô ali dançando, quando eu tô fazendo teatro, parece assim que eu me transformo, você tá entendendo? A Ingrid era tímida? Muito! Né? Era tímida, você tá Tímida entendendo? daquela de se esconder atrás dos outros pra não ser vista de maneira alguma. Sim, então eu falo assim, a arte realmente ela faz as pessoas acreditar mais nela, a ver que ela é capaz, a se relacionar com o outro, a entender que tem pessoas que é melhor do que você, porque assim, na dança tem gente que tem facilidade muito rápido de pegar coisas. Então, ela tem facilidade, eu tenho dificuldade, mas tá tudo bem. O importante é que eu tô aqui fazendo, me esforçando. Então, ali nas artes a gente vai tendo conflitos, aí as crianças vão aprendendo a se regular. Sim. Igual teve o nosso espetáculo, né? Tipo, nervoso, eu falei, gente, é normal. E aí o medo, o nervoso, ele Friozinho na precisa barriga. existir, né? É bom. Ele precisa existir para vocês irem aprendendo a lidar com momentos de avaliação, momentos de desafios. E a vida é assim. Nós somos avaliados em todo o tempo, sabe? Então as artes, ela ajuda não somente a regular as emoções, mas a desenvolver as emoções. No caso aqui, essa pergunta, é verdade que a arte fala que a criança ainda não sabe expressar? Dar nome às Sim. emoções é bem Sim. difícil, né? Dar nome, nem nós adultos às vezes sabe dar nome, complicado, né? Nem nós adultos Se às vezes. expressar com os pais, por exemplo, o amor de filho para pai, Aham. né? Às vezes não sabe Não chegar, sabe. não sabe dizer que ama, dizer que é importante, né? O É. pai e a mãe. Eu tenho a musiquinha que a gente dançou agora, é o rap da família, né? E aí fala, eu amo minha família. E eu, gente, expressão, mostra amor pela sua família. E eles, Eu amo. minha família, sabe, né? Então é isso, assim, saber dar nome às emoções é muito difícil. Então aí com esse relacionar com as artes, a pessoa vai se desenvolvendo sim. Ok. Quais transformações você já viu através da arte? Olha, Nossa, muitas Aí coisas, sim, né? hein? acho que várias, hein? Né? Pra mim, essa questão mesmo da alegria do corpo, da alegria de se amar, sabe? Da pessoa que era tímida, como a gente tá falando, não falava muito, começa a conversar mais. Ontem eu tava na Salvária e tem uma aluna nossa que ela é bem quietinha, né? E a mãe dela tava falando, ela era muito mais quieta antes. Hoje ela conversa, ela fala. A gente até tava olhando uma imagem de que eu fiz um curso, né, agora no início do ano com os adolescentes, e foi muito interessante. Uma criança de 10 anos falou, Thalita, no seu curso eu aprendi a falar não, a criança de 10 anos. Aí eu falei, eu tô fazendo 40, tô aprendendo agora. Se comigo você já aprendeu a falar não, né? Então assim, nesse processo do convívio, você aprende a cuidar do seu corpo, a amar o seu corpo. A gente fala sobre higiene pessoal, sabe? Sobre esse amor próprio mesmo, né? Então, assim, essa questão da transformação,
É muitas coisas. E a pessoa, assim, mulheres também, não só com criança, porque a gente lida com mulheres que depois que teve seus filhos, pararam de se cuidar, pararam de viver pra si, né? De fazer alguma coisa, na verdade. Porque quando você se torna mãe, muitas mulheres parece que esquecem da palavra mulher e só é mãe, né? Mãe. E aí, através da dança, da arte, ela começa a ter uma nova alegria de viver, sabe? Isso é muito importante. E como que a arte constrói vínculo familiar? Ó, lá na Salvário eu até chamo todo mundo de família. Porque, assim... É uma família grande, né? No dia 20 de novembro, a gente fez o nosso ensaio geral. E aí ontem, como o espetáculo foi dia 29, aí ontem eu não tinha visto as meninas, ontem a gente conversou, porque na segunda choveu, né? Aí a gente fez uma reunião. Aí foi muito legal, ela falou isso, sabe? O que você tá falando agora. Ela falou, Thalita, teve uma hora que eu parei lá no ensaio geral e vi, assim, vários grupos, né? Os grupos aqui e as menininhas comendo lanche, porque eu falei assim, eu não sabia se a gente pedia pra fazer lanche coletivo ou lanche individual. Aí a gente pensou, pra dar menos trabalho, vamos fazer lanche individual, cada criança, porque era das 2 horas até 6 horas o ensaio geral. E quando eu vi, as crianças estavam tudo numa roda, um grupo lá. E elas falaram pra mim, ô tia, você falou que o lanche era individual, mas nós tá comendo tudo junto aqui. Olha, que maravilha. Você tá entendendo? Isso é família, você tá entendendo? Esse ser família é independente dos laços sanguíneos, você saber. Eu falo, minhas melhores amigas é da dança, porque a minha vida inteira minha vida inteira é onde você tá. Tô no ensaio, onde você tá? Tô na Salvário, onde você tá? Tô na Salvário agora. Por quê? Porque é onde você convive. Né, onde você se alegra, tem os problemas. Tem vínculos, né? Com certeza. Eu vou parar para deixar eles perguntar, porque senão nós não para. Como e por que a Salvário nasceu? Agora vamos para Salvário. A Salvário é uma associação beneficente que está em Dourados, já vai fazer 17 anos. Ela nasceu no Corpo de Bombeiro, onde os bombeiros falaram, vamos fazer, e começou. E foi muito bom o tempo que esteve lá. Não sei se vocês lembram, né? A Salvário já fez, enquanto Corpo de Bombeiro, muitos projetos com criança, adolescente, idosos, coletar com a estrutura mesmo deles lá, leite materno. Teve uma época muito grande em Dourados que eles pegavam leite materno, sabe, e levavam lá pro HU. Eles tinham uma rede de contatos com pessoas que doam sangue, e aí eles faziam esse trabalho que eu acho lindo e que eu quero que a gente volte. Aí depois, em 2019, a Salvário mudou de diretoria, e foi quando eu conheci a Salvário. Foi dentro do Comad, que eu sempre fui, faz 8 anos que eu era, né, conselheira de política sobre drogas, e conheci o comandante lá, que era o Valdomiro, que ele ainda é bombeiro. E aí, estando com ele tudo, aí já comecei a ajudar a Salvário dando palestra. Em 2019 a gente trabalhou bastante na aldeia, dando palestra, capacitando professores na questão das drogas. E aí, em 2020 veio a pandemia. E aí, todo o trabalho da Salvário foi mais capacitação para professores através das redes sociais, né? Tanto que a gente tem o Facebook Tecorá Maranaim, que é a Aldeia Sem Males, né? E aí foi indo o Valdomiro 2024, ele falou assim, Thalita, a gente está procurando outras pessoas para conduzir a Salvário, né? E aí eu pensei, você não tem como falar com o pessoal lá da Novo Olhar, né? Da questão das drogas. E a pastora Rosângela, que é a minha pastora, sempre orava, ele falava pra mim, Thalita, abre um novo estatuto, abre um novo CNPJ, vamos trabalhar com criança, com mulher, vamos, além do tratamento, vamos trabalhar a prevenção. Isso ela sempre falava e nunca eu parava pra fazer. E aí, quando veio, o pastor Cido falou assim, juntou a fome com a vontade de comer. Foi um presente de Deus, a Salvário foi um presente, você tá entendendo? Aí, eles deram a Salvário pra gente. Então, assim, totalmente
com toda a história, CNPJ, já tem utilidade pública municipal, estadual e federal, os documentos. Aí o que a Salvari não tem? Não tem terreno, não tem prédio próprio, né? Porque sempre foi projetos assim, dentro do bombeiro e depois lá na aldeia. Então, assim, não entregou nada pra gente, assim, no sentido de nada. E aí a gente foi indo, a minha pastora é a presidente da Salvari, o Gediael é o vice-presidente, e outras pessoas fazem parte da diretoria. E eu sou voluntária, né? O que é ser voluntária? É estar fazendo ali por amor mesmo, né? Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu serviço, sabe, assim, e aí tem as outras professoras. A Aline é a única que a gente fala que ela é a funcionária da Salvari, e aí porque ela é gerente executiva e ela tá, assim, totalmente voltada, né, pra Salvari, para as coisas administrativas e também o trabalho enquanto professora. Tem um vídeo, eu acho que é um vídeo ali, sobre a Salvari, o trabalho que vocês têm feito ali. E eu creio assim que há um propósito, né? Sim. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Qual é a missão, Thalita, que Deus colocou no seu coração para essa geração? Que essa geração tenha conhecimento ao ponto, sabe, de através daquilo que ela conhecer, ela viva melhor. Como assim, eu vejo que até quando a gente fala da questão da Salvari, é trabalhar a prevenção. E como você previne? Conhecimento. Então, quando a gente fala, né, que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é o conhecimento. Sim. Então, a gente conhece através, a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Então, a gente conhece aquilo que a gente ouve. Então, por isso que essa geração precisa ouvir a nossa voz. Mas eu acho que é um grande desafio, porque são muitas vozes. É verdade. São muitas vozes, né? E aí, então eu falo assim, mas enquanto eu sinto que talvez eu não tô sendo ouvida, eu continuo falando. A gente tem que continuar fazendo. Sim. Com consistência, com permanência, né? Então o maior desafio dessa geração é isso, é fazer com que eles tenham conhecimento, e acreditar em si, sabe? Acreditar em si, como a gente falou várias vezes aqui sobre questão de saúde mental, né? As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas, não amam a si mesmo, sabe? Então eu vejo que se através do amor, da dança, eu falar, você é capaz, ela aprende a amar a si próprio, ela entende que ela é capaz de aprender uma dança, de aprender um teatro, e ela aprender uma profissão futuramente, sabe? Sim. Então, assim, é um conquistar, porque Deus pede que a gente viva uma vida de abundância aqui nessa terra. Sim. E parece que as pessoas estão acostumadas a viver uma vida presa, uma vida miserável, uma vida difícil. De escassez, né? Sim. E o Senhor quer o melhor, né, pra nós, né? E o que as crianças aprendem lá nas aulas pela Salvari? Além em si, a dança em si, por si só, já ensina a gente ter regras, né? Ao tempo, né? Ó, você obedece o tempo da música, naquele tempo da música é um passo. Então, há tempo para todas as coisas, né? Que legal. É verdade. Você aprende assim que não é porque você tá atrás, na fila de trás, você não é melhor do que a outra, sabe? Tem hora que você pode estar na fila de trás, tem hora que outras pessoas, quem se dedica, aí entra também, mas quem tá se dedicando mais e tá aprendendo mais vai estar aqui na frente para passar a segurança para os outros. Então, em todo tempo, conforme você tá dando a aula, você tá ensinando princípios, valores, né? A gente não deixa eles brigarem entre eles. Se brigou, porque acontece, né? Problemas, a gente vai lá intervir, a gente vai lá já resolver. Como eu disse, né? Tem momentos que aí eu converso com algumas mães, eu sempre falo no grupo, tiver alguns problemas específicos, vocês mandam. Aí teve mãe falou, Thalita, se você puder trabalhar mais a questão de higiene. Falei, vamos lá. Aí falo de higiene. Tem horas que eu paro tudo e falo, gente, abuso sexual é isso. Tem hora que eu falo, gente... Então, assim, sempre a gente tá conversando sobre temas, não somente só dança. A gente vai... E nas danças, igual o nosso tema do nosso espetáculo, foi o regular das emoções. Então, a gente trabalhou deixou claro para as crianças que é normal
Um dia você tá triste. É normal você tá... Porque tem gente, igual assim, muitas pessoas me conhecem e acham que eu só sou feliz, você tá entendendo? acha que eu só tô bem todo o tempo, né? Super Thalita. Né? E não existe isso. 24 horas. É porque eu não tô mal e abro o celular e fico, ai gente, tô tão mal hoje. Não, você tá entendendo? Não é dessa forma, não é? Então, às vezes, a pessoa, ela só vê o lado como se tudo fosse lindo. E não é. E a vida tem seus desafios. Então, eu falo muito pra eles que a vida é difícil, que a gente precisa fazer não só o que quer, mas o que precisa. E aí vai indo. A Salvária ajuda famílias com crianças ansiosas ou agitadas. Como que funciona isso? E específico, assim, não existe, né, assim, uma determinação, a Salvária ajuda esse tipo de criança. Não, é todo mundo que quer estar lá. Só que a gente tem percebido bastante as crianças muito inquietas, o nível de concentração. Então, assim, nem todo mundo tem TDAH, igual... hoje eu falei pra Índia, parece que é moda, né, você ter TDAH. Mas eu tenho, e é muito nítido, não é de agora, é desde sempre, né? Só que a vida que as pessoas estão tendo hoje, eu me incluo nisso também, com certeza, é muita distração. Então, prender a atenção de criança ultimamente tá difícil. É uma arte. É uma arte. E essa arte tem que ser feita. Por isso que não é qualquer um que é professor. Porque tem que ser uma arte feita com o quê? Com amor, com firmeza, com autoridade, né? Então, assim, ser professor de artes nessa geração também não é fácil. Mas a gente vai lá com a graça do Pai. É isso aí. Gente, vocês que estão aí, vamos... Vai assistir o vídeo da Salvária? Ah, sim. Sim, eles vão colocar um vídeo aqui, mas eu quero já dar uma boa noite aqui. Isso, galera. Né, um momento de interação. Uma boa noite para Juliane Ferrari. Juliane, Deus abençoe sua vida. Sheila Martins, Deus abençoe sua vida. Cat, a Catarine, Deus abençoe. Sérgio Ramos, tá curtindo ali. Deus abençoe sua vida, bom ter vocês aqui com a gente. Tem a Regina Ribeiro Ortega, Terezinha Salles, João Paulo Oliveira, João Paulo, quem mais? A Janira também falou boa noite. Uau, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Analice, Deus abençoe a sua vida. Bom ter vocês aqui com a gente. Sem vocês, essa mesa aqui não estaria completa. Eu ia falar, compartilha. Isso, compartilha live. Com a tua família, compartilha com amigos. Aqui o papo tá bom demais. A gente aprende conversando aqui. Sim. E eu acredito que cada um em casa está antenado. Manda para amigos pelo WhatsApp, compartilha nas redes sociais. Gente. Thalita, quer falar um pouquinho sobre o vídeo ali? Então, é emocionante, né, gente? Porque foi o nosso primeiro espetáculo. E assim, muitas guerras, tudo muito difícil. A Evânia, que é a pastora Evânia, ela é professora também, ela que fez as roupas das crianças. A Aline, a gente fala que ela é a gerente executiva, mas ela é professora, gerente executiva, cuidou da decoração, cuidou do roteiro, ajudou a Evânia, assim, em tudo. Então, assim, muita gratidão por cada professor, pela Claudinha, pela Rebeca, pelos pais. Muitos pais, assim, gente boa mesmo, entenderam o propósito. Tem pais que chegou, assim, em setembro, já entendeu o propósito. Em novembro vamos fazer não sei o quê, sabe? Mas eu vi também, nesse tempo aí de Salvária, agora nesse 1 ano, como ainda, né, voltando àquilo que a gente já falou, como tem pais, assim, que não tem compromisso, não entende o poder só manda as crianças não tem pra lá não e vocês tem, que se virem, tipo assim. Não tem compromisso, não tem assim o entendimento da importância, né? Tanto que teve crianças que faltaram no espetáculo. Sim. Sabe, pena, ensaiaram tudo e não foram no espetáculo. Eles ficam tristes porque não conseguiu participar, né? No dia 20 mesmo, que foi o ensaio geral, eu depois mandei no grupo já falando, gente, como assim? Eu tava esperando todo mundo no ensaio geral e teve gente que não foi no ensaio geral. Então, assim, e aí, como será adultos responsáveis? Sendo que agora, como criança, eles têm que entender a responsabilidade. Quem que tem que fazer isso?
É os pais, Sim. né? Então, assim, como eu disse, vários pais, muito gente boa mesmo, que realmente entende que o caráter das crianças estão sendo formado nesse processo. E agora, você faltar no ensaio, você não cumprir com obrigação, e a gente sabe que não é a culpa da criança, é culpa dos pais. Sim. O que você tá ensinando? Aí depois cresce, vira aquele Descompromissado, aí não arruma emprego bom, não para emprego nenhum, aí fica lá com 30, 40 anos dependendo dos pais, porque eu vejo uma geração de 30, 40 anos que depende de pai ainda hoje. Então é essa a realidade, né? Eu fico emocionada de ver e creio que grandes coisas tem no Senhor. Gente, a partir de amanhã, eu acredito, se não for amanhã, mas sábado, a gente já vai abrir o link das inscrições para 2026. Olha aí. E a Salvar, ela trabalha de graça. O que é de graça? Tenta entender. É a palavra gratuita, a pessoa acha que... Porque, querendo ou não, tudo tem um custo. O custo é você levar teu filho, pelo menos, né? Ah, mas gasta gasolina. Gente, mas você não vai pagar nada. Aí, Thalita, tá, mas como que vocês sobrevivem? Aí a gente faz pastel. Aí, qual que é a responsabilidade dos pais? Pedir pro vizinho comprar, pedir pra não sei quem comprar. Pedir, gente, pra própria criança. Tem criança... Que o pai fala, ai, Thalita, eu não tenho como ajudar financeiramente a comprar o pastel. Fala pra ela oferecer pro professor, oferecer, sabe assim? Então, a Salvar cria estratégia pra própria criança entender e dar valor. A gente faz rifas com valores também diferentes, tem rifa com valor de 5, de 2, de 10, sabe? E vai indo, né? O que acontece? Nós temos o brechó, que os pais também doam as roupas e também vão lá comprar. Então, cada mês é aquele ralo para tentar levantar recursos. E aí, qual que é o de graça, que talvez não seja o total? É você entender, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pedir lá com a minha patroa, se eu sou empregada lá no meu serviço, outras pessoas. Se eu acredito que isso está sendo bom para o meu filho, por que eu não me exponho a vender? Sim. Você não vai estar tirando dinheiro seu, entendeu? Mas é isso, cada família, né, precisa contribuir de alguma forma. Tanto que agora a gente está com uma rifa para dia 23 de outubro. Não, de dezembro, né? É a rifa mais cara, que é de R$10. A gente já teve esse ano 2 rifas de R$2. E aí a gente faz desafios. A criança que vender mais ganha prêmios. Elas já ganharam sushi, pra ir em sushi. A gente vai tentando criar alternativa. As pessoas que estão em casa, que têm interesse de abençoar esse ministério, esse chamado da Salvari, como que ela vai fazer para poder estar abençoando financeiramente? Como que entra em contato com você? Nós temos a nossa, não sei se dá para pôr ali depois, o Instagram, né? Pelo Instagram, pode entrar em contato com a Aline, né? Ou se quiser pegar o telefone também, 9972-1614. E nós podemos sempre, a gente divulga, né? No Instagram, igual agora no nosso espetáculo, a gente divulgou patrocinadores, você tá entendendo? Sim. Você teria um Pix, alguma coisa pra gente já falar aqui ao Tem vivo? o Pix. O Pix é é um e-mail, né? absalvari@gmail.com. Quem quiser aí, o nome que vai sair desse Pix é Diogo de Oliveira, tá? Então, assim, recurso financeiro é o que precisa sempre. Mas, assim, uma coisa que eu falei, que eu aprendi na Novo Olhar, né? Na comunidade terapêutica. Nunca o meu pastor deixou ninguém ficar na rua ou não ser acolhido porque não tem condições de ajudar. E aí eu falei isso para todos os pais: se você não tem condições, fique em paz, Deus aprovei. Você tá entendendo? Glória É a isso Deus. que a gente acredita. Lindo demais, né, gente? Rosângela, é uma bênção. Tem um vídeo ali das crianças ali, falando ali, se apresentando. Um recado para dar para você. Ele é muito importante. O quê? Venha fazer no Kids, no Douradão, toda quinta às 3 horas da tarde.
Tem um outro também. Você pegou o outro ou não? Eu não Do sei dia se ele 15. conseguiu, mas Dia você 15. pode falar, É, né? Se ele posso não falar. estiver ali, você pode falar sobre isso. Ó, nós vamos resumir, gente, o espetáculo da Salvari no dia 15 lá no shopping, que vai ser das 7 da noite às 8. Então, se você tiver interesse, chega mais cedo um pouquinho, né? Porque 7 horas em ponto a gente vai começar a dançar e termina 8. Então, esse resumo do espetáculo, você já vai ter uma noção dos ritmos que a gente trabalha, da forma que a gente trabalha. E não é só para criança, é para adolescente, é para mulher. Nós temos grupo do Ouce Dance, que as mulheres estão lá para emagrecer, para criar saúde, para fazer amizade. E meninos também dançam. E a gente tem o teatro. Tanto que no espetáculo a gente fez intercalou dança-teatro. E olha que interessante, a professora de teatro, ela falou, gente, pode divulgar que eu aceito até idoso. Quantos idosos estão parados dentro da sua casa, precisando fazer alguma coisa? Bora fazer teatro. Isso. E bora fazer alongamento também lá na Salvari, Olha né? que legal. E a Salvari é no Douradão, então assim, é meio central, né? Não é tão longe, não é tão perto. A gente tem alunos que moram lá no Parque das Nações e a gente tem alunos que moram no Parque do Lar. Então a gente tem alunos dourados inteiros, você tá entendendo? Assim, Que bom. repartido, Abrange, né? Jardim Laranja Doce, que é lá pra lá, Canaã. Vai longe. Thalita, você disse que escreveu um livro e vai lançar. Você Isso. pode falar para nós um pouquinho sobre isso também? Sim, gente, isso que eu falei, eu tô muito feliz porque hoje saiu eu não divulguei em lugar nenhum ainda, tô divulgando aqui em primeira mão, tô parecendo aquele povo importante, tô falando pra você em primeira mão, mas é sério, hoje... Olha que honra! Mesa Cast, Chegou hoje lá o cardzinho lá do pré-vendas, né, pré-vendas do livro. E o livro é TDAH, relatos, Olha isso. é sobre relatos pessoais. Então, assim, eu nunca tinha parado, né, pra falar sobre mim, mas não é ainda minha biografia, eu só foquei no livro só sobre os BOs referente ao TDAH. E aí, eu acho muito interessante, assim, de tudo que eu já conquistei, se a gente olhar o TDAH como um transtorno incapacitante, as pessoas julgam o TDAH, você tá entendendo? E na verdade, assim, não é porque eu esqueça a chave, que num atendimento eu não vou conseguir. Tanto que as histórias das pessoas que eu atendo, tá tudo aqui, você tá entendendo? Eu atendo as pessoas, depois faço relatório, é como se eu estivesse ouvindo as pessoas. Meu esposo diz que a minha mente é seletiva, né? Então, assim, coisas do dia a dia, onde tá a chave, onde tá isso, você esquece, mas coisas grandiosas, mais assim, importantes, ainda mais coisas de trabalho a gente lembra. Mas, assim, aí no livro, gente, não é só eu, é várias pessoas, né? Então, assim, são outros relatos de pessoas do Brasil inteiro. E estarei lá em São Paulo, dia 19 de dezembro, pro lançamento do livro. Vai ser muito legal. E aí, quando for o lançamento aqui em Dourados, eu aviso a vocês, meninas, né? A indústria a gente que nem eu lá. sei, eu fiquei sabendo, assim, saiu hoje o card, eu vou começar a divulgar, né? Vamos cobrir lá. Isso mesmo, né? Quando for aqui em Dourados, eu vou organizar. Eu quero que seja já em janeiro, sabe? Que aí eu vou trazer já os livros dia 19 de dezembro. E aí, em janeiro, assim, eu já quero fazer o lançamento. É um prazer imenso. É isso, eu tô muito feliz. O pessoal, seguidores lá do MesaCast, né? O arroba é mesacast.ofc. Nós vamos ter todas essas informações aqui da Thalita, como mandar o Pix para abençoar esse ministério. Nós vamos sempre estar postando lá para cobrir e passando ali pelo direct. Você pode chamar também no MesaCast Instagram. Também temos no Facebook. Você quer divulgar também o seu Instagram? Porque daí a pessoa também pode entrar em contato com você. O meu Instagram pessoal é eu.thalitarolim. O Thalita Rolim é com o M no final. Então, eu.thalitarolim. E o da Salvari é AB Salvari, que é igual, quase próximo ao e-mail, que é o Pix. Vamos seguir lá, gente. Fala de novo o arroba. Tanto, gente, que olha,
A Salvare falta 70 seguidores para dar 1.000 seguidores. Olha aí, gente. Precisamos de seguidores, porque também. tendo 1.000 seguidores, Verdade. a gente consegue fazer live. E antes de 1.000 seguidores não faz. Gente, vamos seguir. Vamos seguir, gente, por favor. AB Salvare. Facinho. Sim. AB Salvare. Coloca o Isso. arroba na frente e pesquisa lá e começa já a seguir lá. Isso. Ô, Thalita, só pra gente encerrar aqui essa nossa conversa, que foi maravilhosa. Existe uma parte da sua história que Deus usou para te ensinar sobre família. Você já falou um pouquinho sobre isso, sobre identidade, sobre filhos. Fala pra gente, qual foi o momento da sua vida em que Deus te pegou pela sua mão e transformou realmente a sua visão? E qual palavra te sustenta até hoje? Então, sempre eu lembrei agora, isso eu não falei nunca também, mas assim, nas redes sociais, às vezes a gente fala tão pouco, não dá pra falar muito, né? Sim. Então, assim, mas em 2016 a gente tava fazendo 6 anos de casamento. E aí foi assim, um momento bem complicado, assim, eu e meu esposo quase que a gente se separou. E olha que interessante, um dos motivos seria o TDAH. Por quê? Porque não é fácil. Gente, vamos comprar o livro, gente. Não é fácil conviver Ela tem experiência. com A TDAH, história não. dela. Porque tudo, assim, meu esposo achava que eu deixava as coisas, assim, né, não fazia algumas coisas pra provocar, você tá entendendo? E aí, assim, com o tempo... E aí, em 2016, eu me senti muito perdida. Foi um momento, assim, bem difícil mesmo. E aí, a gente foi para um congresso, e lá no congresso falou muito sobre o ordinário, pra gente trabalhar. E eu sempre fui do extraordinário. Eu gosto de coisa grande, eu sonho grande, igual eu falo, eu quero ser palestrante de multidões, e não sei o quê. É isso, né? Só que aí Deus, nesse momento, falou, Fia, eu quero pro ordinário. E eu nunca fui dona de casa, você tá entendendo? Eu não sou dona, eu sou sincera, assim, eu nunca fui dona de casa, Amélia, aquela coisa. Sempre fui pra fora, né? Sempre fui de trabalhar muito pra fora. E aí eu falei, meu Deus, é muito difícil. E aí o senhor falou assim, mas eu nunca vou ser Amélia como o povo quer que eu seja. E aí o senhor falou assim, que não é ser Amélia no sentido de ficar fazendo serviço de casa. Porque graças a Deus, assim, a gente tem condições de pagar para uma pessoa fazer, mas não é sobre isso, é o coração, você tá entendendo? Sim. É o coração voltado para a família e voltado para o ordinário, Sim. Sabe? Ser satisfeito com esse ordinário. O que é o ordinário? É o simples, que é o que eu falei, a gente fazer tipo, assistir filme, é uma coisa simples. Mas dá valor. E tanto que a gente começou a dar valor nisso, que há momentos que a minha filha pega e fala assim, ela faz um cinema, sabe? Que é o cinema lá em casa, e coloca, tipo, em cada cadeira, assim, do sofá, ela coloca o nome, ela às vezes coloca umas coisas lá, sabe? Lindo. Construindo, sabe? Essas memórias. Então, o ordinário. O que adianta, vamos supor, né? Tipo, o sucesso, ser palestrante de 10 mil pessoas ou muito mais, e esse ordinário que é ser respeitado pelos filhos, ser respeitado pelo esposo, tá? Nisso a gente não tem. Então, a partir de 2016, o Senhor foi me moldando mais sobre isso. Continuo fazendo muita coisa fora, mas o coração mais voltado também para as coisas da família, sabe? Tipo, fazer o lanche de tarde ser um momento especial, né? Lá em casa a gente às vezes até briga entre aspas, quem que vai tomar o primeiro tereré? Porque eu falei pra eles que quando a gente toma o primeiro tereré, tem que ser com muita emoção, aí fecha o olho, toma o primeiro tereré, aí vira assim, sabe? Aí eu fico tentando criar coisa, sabe? Pra que esse ordinário se torne especial, diferente. Vira o cotidiano, a partir do ordinário, é uma vida cotidiana, coisas que às vezes se repetem, mas você, né, encontra amor naquilo ali, você encontra a presença de Deus naquilo ali, gera transformação no ambiente, gera transformação na nossa vida. E é isso, a gente não sabe onde a gente vai chegar. E aí, às vezes, a gente quer grandes coisas, com certeza, e tá tudo certo, e tá bem, é ótimo.
Mas a jornada, que é o dia a dia mesmo, se a gente não viver presente nisso, a gente só vai ficar ansioso, querendo chegar em algum lugar onde a gente talvez já chegou. Ganha o mundo, mas não ganha a família. Eu tenho costume de dizer que a gente faz o ordinário. O extraordinário é Deus quem provoca na nossa vida. É Ele que põe a mão. É isso aí. Gente, que bênção. Que maravilha, Thalita. Amém. Obrigada. Nossa, Amém. O MesaCast de hoje foi... Incrível. Não, foi profundo, né? Profundo. Porque pegou Não. ali em lugares... Eu tava aqui também, eu apanhei aqui hoje, né? Mas a gente vê aí que a presença cura o que as telas não curam, né? Sim. Pais, vamos cuidar mais, vamos prestar mais atenção. Hoje foi uma girada de chave, né? Pra família. E a todos vocês, que Deus abençoe. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe Amém. sua família, Deus abençoe as crianças, a geração, né? Obrigada, Thalita. Obrigada, Thalita. Eu que agradeço. Que Foi essa maravilhoso. conversa ela venha frutificar em Amém. muitos lares, em nome de Jesus. Amém. E aqui acaba mais um MesaCast e nós esperamos vocês quinta-feira, 19h30. Quinta-feira vai ser uma noite assim Uau! de testemunho. Não, gente, Se é- você precisa de milagre, você não está crendo naquilo que Deus pode fazer, eu convido você a assistir, porque vai ser assim, tremendo De realmente. arrepiar. Os testemunhos. Sim. Deus abençoe a vida de Até vocês mais, gente. e até Vocês moram aqui, ó, quinta-feira. pra Deus Brasil. abençoe. Deus abençoe.